Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para a nossa segunda aula no Evangelho de João. João Evangelista, para diferenciar do João Batista que a gente vai ver no versículo 6. Como eu falei, essas aulas têm por objetivo a todos, mas de uma forma especial eu quero favorecer os novos na fé. Quais são os novos na fé? Aqueles que já foram batizados. E que se foram batizados, portanto, têm o conhecimento de criação, queda, redenção, ou seja, pecado, arrependimento, justificação, salvação, santificação, fé, trindade, etc. Assim vamos para os primeiros 5 versículos do Evangelho de João. O que vai se compor da nossa aula de hoje? Se por acaso você tiver dificuldade com as primeiras palavras, você pode recorrer à nossa primeira aula, onde eu gravei um paralelismo com Gênesis, que você vai ter toda a explicação das palavras que o João usa no versículo 1 do livro dele. Versículo 1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ora, no princípio significa na pré-existência. Antes de Deus criar qualquer coisa, estava com ele o Verbo, o Logos, a palavra, que João apresenta como sendo Jesus Cristo. Esse Logos, esse Verbo, essa palavra que é Jesus, João afirma, é Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Ora, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui se refere às coisas visíveis, às coisas invisíveis, às coisas que conhecemos, às coisas que não temos conhecimentos, as coisas que podem ser descobertas, já foram tudo criadas por Deus. Mas João, quando diz que Jesus é o Verbo, é o Logos, é a palavra, essa palavra se encarna, como ele vai dizer. Então Jesus é aquele que encarna a palavra de Deus e vem revelar essa palavra para os homens. É aquele que vai dizer tudo sobre Deus. Isso significa o quê? Significa que quem tem Jesus tem essa revelação dessa palavra. Somente quem tem Jesus como único Senhor e Salvador é que terá conhecimento de Deus. É que irá conhecer Deus. É que irá conhecer os propósitos de Deus, dos preceitos de Deus para uma vida plena com Ele. Quem não tem o conhecimento dessa palavra, quem não tem o conhecimento de Jesus, não é filho de Deus. Como vai dizer João 3,36, é um rebelde. E todo rebelde permanece sob a ira de Deus. Aqui vale uma observação. Quando a gente diz crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos falando de envolvimento. Crer na Bíblia significa também envolvimento, no caso aqui com a obra de Jesus. O versículo 4 diz o seguinte: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Vamos entender isso de uma forma bem simples. Tomando o que eu já falei lá na introdução, mas para ser didático e até chato, eu quero te falar que existem 2 reinos. O reino de Deus e o reino do inimigo de Deus, o reino de Satanás. Aqueles que têm intimidade com Deus, que são filhos de Deus, que estão sob a graça de Deus, a misericórdia de Deus, os salvos, estão no reino de Deus. Já o reino das trevas, que João fala no versículo 5, são as pessoas que não são filhas de Deus, são apenas criaturas de Deus, são pessoas que não estão salvas, são pessoas que a Bíblia vai dizer que estão no mundo, são pessoas que não têm relação nenhuma com Deus. Pode orar, pode ir à missa, pode ir ao culto, mas não tem intimidade com Deus.
são pessoas destituídas da graça de Deus. Quem não tem Jesus, não tem a luz. Bem, entendendo isso, nós vamos passar para o segundo ponto. Veja bem, João está dizendo que essa luz que é Jesus resplandece nas trevas. A treva onde existe, onde reina o inimigo de Deus, e as trevas que existem em cada homem. Mas como é que essa iluminação ocorre? A gente pode entender da seguinte forma, que há uma iluminação da razão e há uma iluminação espiritual. Isso aconteceu comigo. Quando a luz de Jesus incide naqueles que estão em treva, como eu vivia, ela me vem na razão e me dá percepção de que eu sou pecador, de que eu vivo em iniquidade. Eu tenho conhecimento da minha vida de pecado. Imediatamente, essa luz, ela me dá uma iluminação espiritual. Ou seja, ela me leva a um constrangimento, a um processo de arrependimento e me leva a aceitar essa luz sem reservas. Um arrependimento e o entendimento de que até esse momento estávamos vivendo em trevas, separados de Deus. Isso é acompanhado por uma comoção, por uma emoção e uma comemoração. Comoção, eu senti a diferença. Eu senti meu peito arder. Eu senti algo inexplicável na minha vida. Eu senti uma comoção que no meu caso me acompanhou com lágrimas. E depois eu tive a comemoração, a alegria da minha conversão em Jesus. Ao acontecer isso que João está falando aqui, que a luz resplandece nas trevas de Satanás e nas trevas de cada um de nós, como aconteceu na minha vida, você tem nova vida e vida eterna, porque ele diz que a luz gera vida. A luz resplandece nas trevas e as trevas não resistem contra a luz, não prevalecem contra a luz. Uma vez iluminado, salvo para todo o tempo, e Satanás não prevalece mais na sua vida. Essa vida que ele está falando é a vida eterna. Essa vida que ele está falando é uma vida dada a uma nova criatura. Então essa pessoa se torna uma nova criatura quando essa luz incide e ele passa por um processo de transformação. E essa transformação não é um nascimento natural. Não é aceitar uma nova doutrina. Essa transformação não é uma reforma na vida da pessoa. Não é também se tornar um membro de uma igreja. Essa transformação ela é poderosa, ela é sobrenatural, ela é invisível. Você sente e muitas vezes você não dá para explicar. Mas essa transformação é acompanhada de atos visíveis. Por exemplo, ela é acompanhada pelo envolvimento na obra de Cristo. Essa transformação ela é acompanhada por atitudes de santidade que as pessoas percebem. As pessoas vão ver que você mudou. Essa transformação ela é acompanhada por atitudes que testificam que você é de fato uma nova criatura. Assim, meu amigo, o que significa tudo isso? Que somente quem tem Jesus, quem tem a revelação de Deus, é encarnada, quem tem a revelação da palavra de Deus e crê, é que se torna de fato uma nova criatura em Cristo. Amém.